Boa noite, tudo bem, pessoal? Chegando aqui para bater um papo muito importante, muito sério sobre pornografia. E hoje eu vou compartilhar essa experiência novamente com uma pessoa extraordinária, a Prem Ragini, que está na luta aí como terapeuta há 7 anos, é uma terapeuta tântrica extraordinária, né? E uma renascedora também, trabalha muito com o princípio de respiração, meditação. Então, vai ser muito interessante essa experiência de hoje, esse papo que a gente vai bater com ela. E vamos esperar que ela venha e que possamos iniciar o nosso bate-papo, que vai ser realmente muito interessante. Um assunto é muito polêmico, né, falar sobre pornografia, porque, enfim, infelizmente, muita gente faz uso e acha isso absolutamente normal, né, mas não pensam, não refletem o quanto, né, é nocivo para a própria vida. Ragine já entrou, vou só esperar ela aceitar. É isso. Vamos lá. Já está por aí, minha querida? Só estou esperando a sua imagem aparecer. Sai e entra novamente. Qualquer coisa a gente... Isso. Lucileide, bacana. Vamos ver se dá certo hoje. Tudo bem? Como você está? Quanto tempo, né? Oi! Finalmente, já estava com medo, né? Porque já aconteceu outras vezes. E Aham. aí, minha imagem tá boa ou tá alto aí? Tá muito alto. Baixa um pouquinho para ela centralizar mais. Aí, Pronto, tá agora bom? tá bom. Bom ou baixa mais? Não, tá É, ótimo, já tá bem ah, centralizado. beleza. Tá bacana. Então, E ok. aí, como é que você tá? Ah, tô ótima. Ótima. Eu sempre fico ótima aqui, falando com esse povo, falando contigo. Sempre fico É, ótima. que bom, que maravilha. Sai da quarentena um pouquinho. Deixar de pensar em quarentena, né? Quando a gente faz essas lives assim que bate um papo, é bom que essa 1 hora que a gente está aqui, a gente esquece do mundo lá fora e trata de outras coisas. Uhum. É bem bacana. E hoje o nosso assunto, né, é muito bacana, é muito sério. Eu estava até conversando com o pessoal já, dando umas dicas. É muito sério, muito importante, porque a maioria das pessoas fazem uso da pornografia e, enfim, não tem noção do quanto isso é nocivo à própria vida, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí está liberada, né? Comece aí seus argumentos, seus pontos de vista, vamos destrinchando essa ideia aí,
desenvolvendo o Então, nosso... então vamos começar a partir de nós, né? A Não, gente tem que vivenciar as coisas para também poder falar. Eu quero saber de você, Deva, se você assistia a pornografia antes do Tantra. sim, sim, como uma coisa que a gente considera absolutamente normal, né? De vez em quando, assistir pornografia. Eu nunca fui uma pessoa viciada, né? Totalmente tendo a pornografia como uma referência para viver a minha sexualidade. Mas, de vez em quando, com a minha esposa, a gente saía e assistia e vivenciava algumas experiências. Mas não que isso nunca refletisse como um padrão, né? E depois que eu conheci o Tantra, então, aí pronto, aí acabou de vez, porque a gente mergulha na essência, né, no autoconhecimento, entende que isso não é muito legal, não é legal de jeito nenhum. E quanto mais você vai absorvendo conhecimento, estudando e se estruturando, digamos assim, espiritualmente com relação a quem é você e como é a tua vida, e você vai tirando isso, né? A pornografia realmente pode ser estimulante, mas também é muito prejudicial. E eu parei com isso, graças a Deus. Então, eu não minha experiência com a pornografia é totalmente negativa, né? Do ponto de vista da pornografia, porque meu primeiro contato com a pornografia, eu já tinha iniciado minha vida sexual e já tinha um deslumbramento pelo sexo. Uhum. Então, quando eu vejo o filme pornô, eu acho horroroso. Eu acho a imagem tenebrosa, né? E principalmente a visão da mulher sendo humilhada, eu não via prazer nenhum na mulher, então aquilo ali eu achei detestável. Acho que em toda a minha vida, nesse período, eu assistia pornografia por 2 vezes ou 3, estourando. E acho que eu não conseguia nem ver o filme todo, né? Sempre incentivada pelo parceiro, mas que ele também não insistia, porque ele via que aquilo ali não era excitante para mim. Eu jamais tive nenhum tesão vendo o vídeo pornô. É diferente de eu ver uma coisa mais delicada, um filme, alguma coisa erótica. É muito diferente da A pornografia. pornografia. Filme E erótico. antes da minha formação, como da especialização em disfunção sexual, que aconteceu em 2015, se não me engano, 2015 foi 2016, eu não tinha conhecimento sobre a pornografia. Era uma coisa que para mim praticamente não existia. Eu nunca tinha acessado um site desde que eu tinha computadores em minha casa. Eu nunca tinha acessado um site, eu nunca tinha visto nada, não sabia que era uma coisa que as pessoas assistiam tanto, eu não fazia ideia. Eu não sabia que era um modelo de sexo para as pessoas, também não sabia que ela podia causar algum mal, em resumo, eu não sabia de nada. Então, quando surgiu esse assunto como gerador de disfunção sexual, foi o assunto que eu mais me interessei nos meus estudos, foi realmente a pornografia. Então, hoje, de vez em quando, eu acesso um site lá para procurar alguma coisa com uma massagem com niasa, uma coisa assim que eu quero ver, e aí começa a chegar, eu acho interessante isso, começa a chegar as notificações, a não sei quem a 300 metros está a fim de fazer sexo, não sei quem a 500 metros, como é isso? Tem um localizador aí, que localiza, não sabe nem dizer se eu sou homem ou sou mulher, porque chega em determinado, né? Então eu vi que é muito louco isso aí. Mas aí, Deva, vamos seguindo aquele esquema aí que você preparou aí de falar sobre aqueles tópicos, né? Dessa vez a bola está mais com você. Não, vamos bater uma bola muito bacana aqui, né? Porque eu sei que você é uma profunda estudiosa também sobre esse tema e eu estou mais aqui para aprender do que falar alguma coisa hoje. Exagero.
Então, vamos lá. Hoje, especialmente, né, algumas pessoas, alguns homens, uma mulher me mandou uma pergunta, e os homens também, teve homens hoje que falaram comigo, quando é que você volta a trabalhar, porque eu gostaria muito de ser atendido por você, porque eu estou vivendo uma situação difícil com a pornografia. Eu até mandei um questionário para um, não deu para ver se ele respondeu. Então, assim, o que me motiva muito a fazer essa live é o fato de muitos homens, né, procurarem atendimento de terapia tântrica porque estão assistindo pornografia compulsivamente, não conseguem deixar de assistir pornografia. E junto com a pornografia tem a masturbação. A masturbação também compulsiva, e eu chamo de masturbação disfuncional. Essa masturbação que os homens fazem, e as mulheres também, né, porque a gente também não sabe fazer. Então, eu chamo de disfuncional uma masturbação que está focada no genital, que é apressada, que é, às vezes, até bruta, no sentido de que pode até machucar, né, se auto-machucar, focada em atingir um orgasmo, e o toque é só genital. Então, eu chamo essa masturbação de disfuncional, porque também ela vai acabar gerando uma disfunção, né? Mesmo que não houvesse a pornografia, ela acabaria, esse tipo de masturbação, que depois Deva vai dar alguns esclarecimentos aí, vou passar essa para ele, como é que um homem, né, deve se masturbar, que é uma pergunta também que eles fazem muito a mim, como é que um homem deve se masturbar para que seja uma coisa saudável, ao invés de ser uma coisa negativa. Isso, então, a masturbação como um ato de autorressignificação do prazer, né? Não esse toque exagerado, exacerbado, brutal, psicogênico, no qual nós somos condicionados a vida inteira. Mas é uma masturbação de um toque mais permissível, mais de encontro com a essência. Vai ser interessante eu poder mostrar um pouquinho aqui. E pode falar. E assim, uma coisa que eu quero destacar para os homens e mulheres que nos ouvem é que nosso corpo ele é orgástico, da cabeça aos pés. É isso que eu fico mais sentida em relação à compulsão pela pornografia. É uma das coisas que mexe muito comigo, é o fato de que as pessoas deixam de aproveitar esse potencial de prazer que nosso corpo inteiro Nossa pele tem 2.000 sensores, e isso é muito potencial de prazer. Então, todo o corpo tem prazer, todo o corpo é orgástico. Orgasmos podem ser disparados no homem a partir de um toque no tornozelo, a partir de um carinho nas orelhas, vários pontos onde tem também chakras menores, né, que não são os chakras principais, atrás dos joelhos e tornozelos. Então, as pessoas, dentro dessa vivência da pornografia, usufruem de um prazer que é muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno. Então, é uma coisa que você vai obter um prazer pequeno e que vai te prejudicar. Isso, é um prazer condicionante que vai só realmente prejudicar, porque é algo que você está condicionando o teu corpo a uma experiência muito restrita, muito pequena, muito limitada em todos os aspectos. No tempo, né, na brutalidade, na forma de se sentir, é uma expressão e uma vivência que não tem sentido, porque normalmente é motivada por uma força terceira, ou você está lendo uma revista, você está lendo, ou você está assistindo filme, ou você está lembrando de alguma coisa muito erótica, e você usa isso como um mecanismo para realizar essa masturbação, que é, na verdade, mecânica, né? Porque ela não tem nenhum sentido de realmente vislumbrar uma experiência orgástica, de autoconexão, de sensibilização,
de entender como esse corpo funciona. Nada disso é levado em consideração nessa masturbação condicionada, né, disfuncional, como você falou. Então, é muito importante isso realmente. Tem um comentário aqui: dependência da pornografia é um comportamento indesejável, desenfreado, ainda mais num problema que transtorno por uso de substância. Então, alguém está comentando aqui. O Rafael, ele é hipnólogo, é um excelente profissional. Hoje, a gente está vivendo um momento em que a pornografia se tornou algo muito grande. As crianças, elas estão tendo acesso à pornografia. A primeira vez que eu tomei conhecimento disso foi atendendo uma pessoa que já veio enviada por um psiquiatra. Ele era um caso psiquiátrico mesmo, de uso da pornografia, porque ele começou com 9 anos, vendo a coleção de pornô do pai e se masturbando. Então, quando um homem começa a ver pornografia, ele começa a sua vida sexual a partir da pornografia, isso é muito mais danoso. Digamos, um homem ainda da idade que deva estar, uns 40 e pouco, deva... Hoje, 52. Uau! Mas digamos que deva começar-se hoje a ver pornografia e a se masturbar. 2 dias atrás. Compulsivamente, não seria tão danoso. Ou, digamos, um homem que já tem uma vida sexual mais ampla, mais prazerosa, e ele começa a ver pornografia, tem um dano? Tem. Mas é menor do que um homem que já começou sua vida daí. O tratamento vai ser mais rápido e um homem que começou adulto depois da experiência do que uma pessoa jovem. Quanto mais jovem a pessoa começar a ver o sexo dessa maneira fake, distorcida, porque o que está na pornografia, gente, é uma coisa totalmente fake. Aquilo ali não é real, não é sexo real. Não se pode fazer sexo com alguém focado só no genital e com aquela força de penetração que parece um bate-estaca, parece que o cara está perfurando. Uma coisa tão delicada como é uma vagina, é uma das coisas mais sensíveis, mais sofisticadas no corpo de uma mulher, e aí vai lá, ou seja, outra forma de sexo anal também, como se fosse só aquilo ali, pronto, e cadê o resto do corpo? E cadê todo o corpo? Cadê esse ser integral? Cadê o uso de todos os sentidos? Eu nunca vi isso na pornografia. Também não tenho costume de assistir, não sou uma boa referência. Mas eu não vejo nada disso, nem nos filmes que querem mostrar cenas, né, de sexo. Também não é uma coisa muito real aquilo ali. Isso. E aí, Ragine, a gente abre duas vertentes muito importantes com relação a essa pornografia, esse conteúdo sendo consumido já por crianças nessa faixa de 9 a 12 anos. Inclusive, pesquisas aí apontam que a quantidade dessas crianças nessa faixa etária consumindo conteúdo pornográfico é uma coisa absurda, né? E essas gerações de homens que estão se formando hoje é exatamente por consequência desse fruto, desse conteúdo que se absorveu na infância, é que está gerando esse homem mais bruto, né? Esse homem que realmente trata essa mulher como um puro objeto. Essa criança, por não ter uma orientação sexual, por não conversar com os pais, por não ser conduzidos de uma maneira correta à sexualidade e tem acesso à pornografia, eles têm essa referência e a vida inteira como referência, né? E aí é outra situação. Uma é essa referência negativa com relação à formação dessa personalidade desse homem condicionado pela pornografia. Uma outra coisa muito importante é o que leva esse homem a ficar sempre focado em pornografia, porque isso é viciante, né? O homem que é viciado em pornografia tem uma razão, e isso é hormonal, né?
E isso a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso também, da influência desse hormônio que influencia essa pessoa a estar sempre consumindo conteúdo pornográfico. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Então, nós temos em nosso cérebro um circuito de recompensa. E esse circuito é comandado pela substância dopamina. Então, quando acontece uma situação de prazer, acontece uma descarga de dopamina no cérebro. Que a situação é muito prazerosa, a descarga é maior. E esse circuito de recompensa nos faz procurar a sobrevivência. Então, essencialmente, a gente busca a alimentação e busca o sexo, porque o sexo é a preservação dos genes. Né? E a comida é para a nossa manutenção da nossa vida. Então, o circuito de recompensa é do nosso cérebro primitivo, nosso cérebro reptiliano, onde estão os impulsos primais da nossa vida, da nossa sobrevivência. Então, procuramos o sexo, logicamente. Então, a comida e o sexo, eles são grandes viciantes em potencial. Claro que tem os jogos, tem o álcool e outras substâncias naturais que são muito viciantes. Mas aí o que é que acontece quando uma pessoa começa a ver pornografia e se masturbar, ela traz uma recompensa para o cérebro, ocorre uma descarga de dopamina, e cada vez que você faz mais masturbação, vê mais pornografia, essa descarga de dopamina acontece, mas chega uma hora que, tipo assim, relaxa, né? Tem um termo técnico que dá para... Acontece uma dessensibilização, né? Como o cérebro acostuma. Então, ele meio que desliga aquele circuito, porque o cérebro não está preparado para essa overdose de dopamina, toda hora overdose de dopamina. Então, ele meio que embota esse sentido, essa sensibilidade. Então, a pessoa, para conseguir um nível alto de dopamina, vai ter que consumir cada vez mais pornôs pesados. Então, começa assistindo um pornôzinho normal e vai subindo, porque para obter aquela sensação de descarga de dopamina no cérebro, ele vai precisar consumir mais vezes, né? Mais vezes e mais pesada a pornografia. Então, daí a pouco, o cara já está, a mulher, o homem, já estão assistindo filme de estupro, já está assistindo cenas de sexo com animais, que é a zoofilia, né? Então, já vai partir mesmo para a violência. E acontece isso aí que ele falou. Uma questão de uma visão deturpada da mulher, né? A mulher se torna um objeto na pornografia. A mulher, no filme pornô, ela é um objeto exposto a uma violência. A gente está aqui do lado de cá e não tem ideia do que é que essas atrizes passam, do que é que esses atores passam. Um ator de filme pornô tem, no máximo, 5 anos de duração. Muitas mulheres se matam, elas se suicidam. Eles estão ali fazendo aquele filminho para quem gosta de assistir e ver, e eles estão o tempo todo usando as luzinhas e outros estimulantes para manter aquela ereção. Existe um contrato dizendo ali que o ator tem que ejacular, porque para as pessoas sentir prazer é ejaculação, né? É isso que a gente aprendeu sobre sexo. Nós que somos do Tântra sabemos que não tem nada a ver isso aí. Uma pessoa pode sentir muito prazer, um homem pode sentir muito prazer sem ejacular e sem ter ereção também, viu, meus queridos? Informo a vocês que o prazer de um homem sem ereção pode ser imenso. Imenso, tão prazeroso quanto um pênis ereto. Né? Esse condicionamento no qual nós fomos conduzidos a vida inteira a crer que o homem só sente prazer com o pênis ereto, porque ele tem que ejacular, porque ele tem que gozar, porque é isso, porque é aquilo.
Isso tudo é condicionamento, né? E voltando aqui, Regina, essa questão da influência da dopamina, isso é muito sério, porque a dopamina é o hormônio do prazer, né? É o hormônio da satisfação, é o hormônio do bem-estar. Então, a partir do momento que você começa a assistir pornografia, e a mente, o cérebro humano, ele não distingue corretamente o que é real e o que é virtual. Você recebe uma influência direta, independentemente. Ela não sabe que você está realmente vendo pessoalmente ou vivendo pessoalmente uma experiência sexual, ou o fato de você estar assistindo simplesmente um vídeo, para a mente, o cérebro é a mesma coisa. Então, ele emana esses circuitos, influências, né, geram essas dopaminas e você vai ficando condicionado a se sentir bem vendo filme pornô. Então, você vai ativando gatilhos para você se sentir bem. Eu vou precisar assistir filme pornô. E aí você fica condicionando. Será que o meu prazer está condicionado somente ao filme pornô? Não, é porque existe toda uma influência hormonal que te leva a estar condicionado sempre ao filme pornô. Né? Isso é muito grave. E aí o que acontece? A proporção que a gente vai assistindo esses filmes, como a Regina falou, você vai buscando cada vez filmes mais pesados, mais fortes, mais brutos, né? Parte para a zoofilia e outros níveis, né? O conteúdo já muda, porque aquilo ali passa a não ter mais significância para você, e aí você vai começar a buscar conteúdos que tenha medo, que tenha nojo, né, que tenha choque, que tenha dor, que tenha masoquismo, uma série de acidentes, mas isso é a própria influência mental desse condicionamento, desse estado viciante que te leva a experienciar condições e situações cada vez mais fortes, mais pesadas. E é isso que as pessoas ainda não entenderam, né? Por que existe tanta brutalidade, tantos homens aí matando mulheres, praticando feminicídio, agredindo brutalmente, fisicamente? Vai ver o histórico desse homem, como existe uma condição ímpar dele estar sempre influenciado e assistindo pornografia. É um dos fatores. O que mais, Regina, a gente pode falar sobre esse assunto? Então, o cérebro, ele não está pronto para receber dosagens tão altas de dopamina. Então, ele embota o prazer, limita a quantidade de dopamina que vai chegar, e por isso essa busca, né? As pessoas que usam drogas também passam por isso. Eu já ouvi muito essa questão de que a pessoa toma uma primeira dose de cocaína e depois ela passa a perseguir aquilo ali e nunca mais ela consegue um prazer tão grande quanto foi aquilo ali. Então, há uma redução do nível de prazer e por isso a pessoa busca sempre mais e mais o pornô. E isso, uma coisa que eu acho muito preocupante nisso, e que as pessoas que me procuram chegam, trazem muito, é que elas tanto têm os casos de pessoas que não se relacionam mais com pessoas, as pessoas abrem mão do relacionamento, não desejam mais se relacionar com pessoas, não desejam, e muitas vezes não podem, não sabem nem como chegar junto de alguém, seja um homem, seja uma mulher, perdem essas referências todas e ficam se relacionando sexualmente apenas consigo mesma, através da pornografia. Isso me parece uma coisa muito triste, é muito triste na minha percepção. E outra coisa é a destruição dos relacionamentos. As pessoas estão com muita dificuldade na vida sexual amorosa, vão perdendo o interesse pelo sexo no relacionamento delas,
né? Ou então vão tendo relações insatisfatórias, porque aí vem a questão das disfunções sexuais, né? É comum que o uso compulsivo da pornografia provoque várias disfunções sexuais. As principais são problemas de disfunção erétil, né? A dificuldade de manter uma ereção, conhecida como impotência, a ejaculação precoce, a ejaculação retardada e ainda a dificuldade de atingir um orgasmo, porque muita gente pensa que homens não sofrem de anorgasmia. Não é verdade. É uma coisa predominante entre as mulheres, né? A mulher tem mais dificuldade, até pelas repressões que a mulher sofreu, e também pelo fato de que a mulher precisa de muitos estímulos, e muitas vezes ela não recebe esses estímulos nas relações, e ela também não se conhece, porque a gente não aprendeu a se conhecer, aprendeu mesmo o toque apressado, desconectado, genitalizado, foi a única coisa que a gente aprendeu de masturbação, foi isso. Então, são essas disfunções as principais. Alguém me perguntou hoje como é que sabe que está viciado. Você quer responder? Como é que uma pessoa sabe que está viciada, que está dependente da pornografia? Então, a pessoa está realmente dependente e viciada da pornografia quando ele entra nesses estágios que a gente citou, né? Ele começa a assistir filmes de níveis fraquinhos, depois médios, depois mais fortes, depois vai aumentando esses níveis. Ele vai estar sempre condicionando a estar sempre assistindo, porque ele acha que a satisfação e o prazer que ele sente é o filme que traz, mas ele não sabe que quem leva ele a querer assistir cada vez mais os filmes é exatamente essa produção exacerbada de dopamina, que influencia a mente dele sempre num estado de bem-estar. E esse estado de bem-estar é viciante. Por isso que a dopamina, a influência que a pornografia traz na vida de uma pessoa é comparada à força de algumas principais drogas que a gente tem no mercado circulando. É muito forte, é muito importante isso. Quanto mais você mergulha na pornografia, quanto mais você precisa da pornografia para sentir prazer, é porque cada vez mais a tua mente, o teu cérebro está produzindo dopamina cada vez mais, em maior quantidade, para que você se sinta prazer. Só que, o que é que vai acontecer? Vai chegar um momento que essa capacidade de você sentir acaba. Chega a um estado limitante. E aí você precisa partir para níveis cada vez mais intensos. É o que a gente falou. O cara vai assistir filme que tem dor, que tem choque, que tem sangue, né, que tem nojo. Tudo são coisas absurdas, porque é uma dependência cada vez mais forte. Isso é totalmente voltado em função disso. E as pessoas não entendem, né, a influência dessa dopamina no nosso corpo. É uma dopamina a níveis positivos, muito bacana, porque é um hormônio do prazer, da alegria, da satisfação, do bem-estar. Mas em níveis elevados, chega a esse estágio de você fazer coisas absurdas e achar que é normal. Você perde o bom senso da coisa. E é muito sério. Oi. Então, eu queria destacar a questão da desconexão. Existe uma desconexão com o corpo, né? Essa forma de sexo genitalizado, independente de você assistir ou não pornografia, é uma coisa que te desconecta dos seus sentidos, te desconecta do seu corpo. Eu tenho atendido homens, e já é até uma coisa que eu posso detectar rapidamente, é se um homem se masturba muito. Eu na massagem, na linda massagem, que é a massagem tântrica, que tem toque genital, né? Eu posso, ao visualizar um genital masculino, em alguns casos, né? Não vão ser todos os casos, e eu já
Mesmo que a pessoa não tenha me dito nada sobre masturbação, sobre pornografia, porque eu pergunto, mas nem sempre a pessoa diz a verdade. Ou até eu posso me passar e não perguntar. E aí eu vou ver ali os sinais que eu vou apontar fisicamente, né? Sem cor, coloquei até isso no pôster. O lingam fica descorado, a gente chama o pênis de lingam, gente? Descorado, desvitalizado, né? Hipotônico, como a gente diz, porque ele não tem tonicidade, é um músculo, e esse músculo perde a tonicidade, a vitalidade, ele não pulsa, ele muitas vezes é frio, gelado. Então, olha o que é que você faz com um órgão teu, você sobrecarrega um órgão, então você começa a ter problemas físicos, está no nível energético e físico. Tem os problemas emocionais que você tem com a compulsão, com a pornografia, a desconexão de seu companheiro, de sua companheira, a dificuldade de se relacionar, a perda da graça do sexo. Você tem problemas sociais, porque, assim, eu já convivi com uma pessoa, eu não atendi essa pessoa, mas como ele namorava uma amiga minha, começou um namoro, ela foi a primeira namorada dele, um homem de 30 e tantos anos, ela foi a primeira namorada dele. Ele era um caso de compulsão, que ele chegava a se masturbar 40 vezes ao dia, e ele arrebentava tudo. Ele mesmo disse a mim que ele já chegou ao ponto de arrebentar paredes, tal desequilíbrio que esse homem atingiu. Então, era uma pessoa que não trabalhava, praticamente ele não trabalhava, ele administrava umas coisas lá da família dele, e ele destruía esse patrimônio. Em um acesso de raiva, ele podia quebrar as portas, quebrar paredes, e fosse lá o que fosse. Então, assim, era muita coisa. E assim, atrapalha o trabalho. Então, eu vou ler aqui algumas características que, se você tiver 3 dessas, você está com problema. Uma é a necessidade, primeiro de tudo, é a necessidade constante de estar vendo a pornografia, né? Essa é top. Isso. Problemas de ereção, se você está tendo problemas de ereção, problemas de ejaculação precoce ou retardada, perda do interesse pelo sexo real, ansiedade social. Eu tive um caso de uma pessoa que ele estava entrando na síndrome do pânico, ele não queria contatos sociais. Esse foi um caso muito especial para mim, porque ele teve uma mudança radical com uma sessão, uma única sessão. Foi muito importante para ele, e a partir daí ele procurou até trabalhos com outros colegas meus, e foi uma mudança muito grande para ele. Eu já atendi alguns casos assim também. Aumento do consumo da pornografia e da masturbação, esse a gente já falou. Problemas em cumprir metas, né? Insensibilidade no genital, confusão mental, crises de abstinência, que é como eu falei dessa questão da violência desse rapaz, era quando ele tentava parar e entrava em crise de abstinência. Objetificação da mulher, necessidade maior de material pesado, sexo focado no genital, insatisfação sexual, o sexo é chato e desconexão do corpo. Então, esses são indícios de que a pornografia está te prejudicando. Você já está no nível que ela te prejudica quando você apresentar 3 dessas características, né? Então, você já chegou no nível que você está sendo prejudicado. E algumas pessoas, em casos mais radicais, podem apresentar todos esses problemas aqui, não é, Beba? Com toda certeza, né? A desestrutura, a afetividade dessa pessoa. A pessoa fica sem saber manifestar afeto, carinho, né? Porque ela se torna simplesmente imersa nela mesma, em função dessa brutalidade. Afeta a saúde mental também dessa pessoa, né?
E a partir do momento que essa problemática vem sendo acompanhada desde a infância, que é onde a gente tem os maiores casos, eu já atendi um homem aqui, Ragina, que ele consome a pornografia desde os seus 14 anos, 13, 14 anos. Então, já estava num caso assim, uma situação muito complexa, realmente, com todas essas características que você citou, e eu tive que fazer realmente um trabalho assim de total ressignificação com relação ao sentir. A palavra de ordem, nesse caso, seria o sentir, né? Fazer essa pessoa retomar o entendimento sobre o que é o sentir de verdade. Estar sensível à pele, estar sensível à vibração, às sensações, às novas percepções. É sair dessa psicogonia total e vivenciar uma experiência do sutil, né? A reaprender a sentir prazer como toque na pele, como um toque mais delicado, né? O afeto, o acolhimento, coisas pequenas que, diante de uma situação tão trágica no qual ele já vivenciava, se tornou uma coisa assim enorme de benefício, simplesmente o toque sutil. Então, em muitos casos que eu atendo aqui, que a pessoa traz essa psicogonia voltada totalmente em pornografia, eu só faço isso, sensitive massagem. Apresento o sutil para essa pessoa, para que ela mergulhe em novas sensações, em novas percepções, recupere essa conexão que você falou, que a pessoa perdeu, né? Porque está sempre motivada com esse fator externo chamado pornografia. Então, são mecanismos que a gente utiliza no Tantra para estar fazendo essa pessoa resgatar a sua própria essência, a sua natureza, o seu autoconhecimento, o seu amor próprio, porque leva muito em consideração essa questão. Você se torna tão viciado em pornografia, tão preso a que você esquece de sentir amor por você mesmo. Simplesmente perde isso. E quando você toma essa consciência novamente sobre o que eu preciso me amar para me fugir desse vício, e aí é onde entra o nosso papel de profissionais da área da saúde mental, né, que auxiliam essa pessoa nesse entendimento, né, adquirir essa nova consciência que ele precisa absorver para conduzir a sua vida de uma maneira melhor. Deva, você desconectou os comentários? Ah, estou vendo aqui agora. É difícil parar. Uma pessoa sente vergonha e torna mais difícil parar e reconhecer. Sim, é importante isso aí que ele está colocando. Existe uma vergonha das pessoas, sim, de admitirem, né? Muitos homens assistem a pornografia escondido da mulher. Sim. E quando a mulher descobre, eles ficam envergonhados, né? Porque é como se eles... não, então eu não estou dando conta, eu não estou servindo, eu não dou prazer a esse homem. Então tem esse tipo de problema. Eu me lembrei agora que eu tomei conhecimento da pornografia. Na verdade, tem dessa coisa do vício, tem muitos anos. Uma pessoa que se casou, né? Sou muito religiosa e tal, se casou, foi um casamento pomposo. E aí, daí uns dias, um tempo, a mãe da noiva me perguntou, né? Eu não tinha nada a ver com estudo de sexualidade, isso já tem muitos anos. Eu era professora e na minha escola tinha muitos computadores. E aí ela mandou me perguntar o que tinha no computador para um homem passar a noite no computador e não ter mais relação com a mulher, porque foi isso que aconteceu. Ele deixou de ter relações com a mulher assim que se casaram. E aí eu mandei dizer a ela, a pergunta veio através da pessoa, que existia sexo
online, que ele devia estar acessando site de sexo online. Eu nem sabia, na verdade, do vício em pornografia, então eu respondi dessa maneira, que foi o que eu sabia na época, porque eu também não tinha conhecimento disso. Então, vamos falar agora, Deva, mais do que é que a gente pode apresentar de perspectiva de solução desse problema, né? Então, eu hoje pesquisei bastante, tem vários sites que tem sobre pornografia, como parar, vício em pornografia, como parar. E tem proposta de você realmente parar de assistir, tem até instrumentos de bloquear, se você tentar, não vai abrir, seu notebook não vai permitir, o seu celular tem programas assim, sabotadores do seu acesso. Você precisa passar quando nada 90 dias, então quem está assistindo tiver com esse problema, pode começar daí, vendo as propostas desses sites de como parar, né? E o trabalho da gente como terapeutas tântricos, eu acredito ser fundamental mesmo. Isso não impede que você esteja com um outro terapeuta, com um psicólogo, fazendo Theta Healing, e N propostas, e constelação familiar, e outras terapias que você possa estar fazendo, mas creio que o papel da terapia tântrica é essencial nessa recuperação, porque vai ressensibilizar todo o teu corpo, né? Para uma pessoa que não tenha problema nenhum. A terapia tântrica já fará coisas maravilhosas, porque o aprendizado que a gente tem sobre o próprio corpo, sobre o próprio sentir, é quase nenhum. A gente não sabe nada desse corpo, a gente se desconectou dele, a gente não é capaz de observar nossas sensações, a gente bloqueou a nossa respiração e passamos a respirar o mínimo, a viver no modo sobrevivência. Então, o trabalho da gente como terapeuta tântrico vai ser melhorar a tua respiração, né? Harmonizar sua energia, elevar sua energia, ajudar você a se reconectar com o seu corpo. Não é você que vai se reconectar, é você que vai respirar, é você que vai parar de assistir. A gente vai ser o mediador, a gente também vai te dar orientação para que você faça meditações em casa. É muito importante o nosso trabalho também de meditação, né, Deva? Porque nós temos meditações ativas, meditações que movimentam sua energia, que fazem com que a energia Kundalini se eleve. Então, acontece aí um rompimento da couraça defensiva que a gente tem. É claro que uma pessoa que está viciada em pornografia, ela está muito encoraçada, muito bloqueada. Então, vai precisar desse trabalho de respiração, do trabalho de meditação e muita, muita massagem, como ele falou aí, que é a sensitive massagem, que não toca no genital, toca só no restante do corpo todo, com muita delicadeza. E você que está passando por essa experiência, já pode ir pegando isso aqui que eu estou fazendo. Ao invés de você ir se masturbar tocando no genital, não, procura se reconectar com seu corpo, tocando o teu corpo todo. Mulheres e homens tocando suavemente, tentando recuperar as sensações, né? A palavra de ordem é sentir. Sentir. Voltar a aprender a sentir, né? Se livrar das couraças, deixar o corpo que está anestesiado voltar a viver.
E uma das ferramentas é essa técnica simples, maravilhosa, que a Regina acabou de mostrar, que é o toque sutil. Esse toque sutil é o toque de acolhimento para você mesmo. É um toque de auto-amor, um toque de aceitação. Sabe, um toque de afeto, de carinho que você sente por você mesmo. Então, isso já quebra muitos padrões que estão estabelecidos no teu corpo. O teu corpo está cheio de couraças, né, de armaduras que você absorveu ao longo da vida. E o sutil quebra isso, porque é o momento de você perceber você mesmo. É o momento de imersão, é o momento de sentir esse amor próprio por você. E é muito bacana. Então, esse sentir faz parte do processo, até mesmo na hora, no caso dos homens, né, da masturbação que é feita. A Regina falou lá no final que eu ia fazer um toquezinho sobre isso, e eu vou fazer uma demonstração aqui rápida. Eu trouxe aqui o nosso rapaz, o nosso Linga, né, e antes desse toque na genitália, o que acontece? Nós, homens, por esse condicionamento social, nós aprendemos a uma masturbação seca, né? E uma masturbação forte que vem de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Brutal é isso aqui. Isso mexe completamente com a estrutura sensorial do lingam. Esse perde a sensibilidade ou aumenta a sensibilidade. A falta de vascularização com esse movimento brutal é o que gera a falta de ereção, porque a falta de ereção é a falta de sangue aqui. Então, falta de conexão de forma psicogênica, falta de conexão com o sentir, gera automaticamente a influência de não levar sangue suficiente para cá. Então, quando você quebra esse padrão e você volta a ter uma conexão com o próprio órgão, no sentido de não tratar ele não mais como o principal ator da tua vida, né? Ele vai deixar de ser protagonista e vai ser simplesmente fazer parte de um todo, do teu corpo. Então, toca esse língua de uma maneira sutil e utiliza, todas as vezes que você for fazer uma masturbação, usa um óleo, estimula um óleozinho, à base de água, neutro, à base de coco, né, que você faça um deslizamento sutil e se procura esses movimentos, agora o inverso, o movimento contrário, o movimento masturbatório, que é de cima para baixo. Agora você tenta fazer esse movimento de baixo para cima, dá uma pressão, movimento de baixo para cima, de baixo para cima. E circular, né, Deva? Fazendo sempre movimentos delicados, movimentos circulares, porque acontece uma perda, né? Só te interrompendo um pouco. Uma perda de sensibilidade. Essa área aqui, né, a glande, é a parte mais sensível do corpo de um homem. E a gente atende homens que isso aqui está insensível, ó. Você pega, um cara falou isso para mim. Faz esse meio, esse movimento. Se você não pega forte, eu não sinto. Eu digo, Jesus. É isso. Então, tem que voltar a fazer esses movimentos sutis. Essa região aqui da auréola da glande, ó, passa aqui assim, certo? É muito sensível. Então, faz um movimento circular, faz um movimento de toques sutis, nele todo, no lingam. Tem que reconectar com isso aqui. A tua genitália é uma arma que você tem de prazer, mas esse prazer está reprimido e está prejudicado, está cheio de couraças aqui também, porque isso aqui foi vivenciado, uma experiência onde esse pênis só vivenciou ações brutais, né? Então tem que voltar a ter afeto com esse pênis. Do mesmo jeito que nós, terapeutas tântricos, nós alimentamos e orientamos as mulheres à reconexão com a sua vagina, de tocar, de sentir, de se masturbar, de sentir o que é grandes lábios, pequenos lábios, clitóris, onde
haver uma conexão com essa vagina, porque infelizmente isso é um dos fatores de muitas mulheres não terem um orgasmo. Do mesmo jeito, esse homem condicionado à pornografia ou à masturbação, não necessariamente tem uma influência pornográfica, mas tem que voltar a entender e a utilizar o sutil com o teu língua, com o teu pênis, tocar de uma maneira mais delicada, mais sutil, ressignificar esse sentir, quebrar esse padrão brutal no qual você foi condicionado a vida inteira. Então, isso faz toda uma diferença. Até homens, quando a gente der essa orientação, e tem disfunção erétil, e tem uma ejaculação precoce, só pelo simples fato de voltar a tocar sutilmente no pênis, a respirar, a meditar e a ter afeto por ele, você já recupera a sua ereção, o seu poder orgástico. É incrível o poder mental conectado com o teu pênis. Quebra os padrões e ressignifique a forma com que você lida com o teu pênis. Isso faz uma diferença absurda. Esse hipnólogo, né, acho que é ele que tocou aqui numa questão importante, que é o trauma. Eu também sou uma pessoa que estuda o trauma, né, liberação de trauma através da Somatic Experience. Então, veio outro dia um caso que é bem sintomático do trauma. Era uma mulher que procurava a pornografia por causa de um trauma. Não era uma coisa comum. Ela estava procurando a pornografia e só sentia prazer vendo homens se masturbarem. E aí, qual era a questão dela? Ela foi molestada pelo próprio pai quando criança. Então, um adulto, quando ele molesta uma criança, um homem molesta uma criança, uma mulher, é lógico que ele começa com pornografia. É lógico que ele começa mostrando imagens pornográficas à criança e também fazendo autotoque, né? Ele vai mostrar ali a própria excitação, a ereção à criança. Então, ela está, na verdade, buscando a repetição disso aí. Né? Então, imagine né? É um outro olhar agora que eu estou trazendo sobre a pornografia, né? Mas, assim, quero alertar os pais, né? Acho que esse conteúdo é um conteúdo de utilidade pública, de saúde, a pornografia é uma questão de saúde pública, né? Então, acho que os educadores, os profissionais de saúde, os pais, todo mundo deve saber sobre a pornografia, o que é que está acontecendo, o que é que ela significa, o quanto as crianças precocemente estão tendo acesso. A criança, ela não pode ter contato com sexo de coisas que ela não está preparada. Ela vai entrando, sendo preparada aos poucos, né? Ela não pode, com 9, 10 anos, estar tendo acesso a cenas de sexo violento, havendo coisas que ela jamais deveria estar vendo, né? Então, para mim, seria muito importante que as crianças recebessem a educação sexual em casa, na escola, porque isso seria alertado, né? Claro que a indústria pornográfica é milionária, ela vende ali os produtos dela, quem acessa a pornografia sabe que ali tem N propagandas, né, Deva? Isso, fórmulas milagrosas, como aumentar o tamanho dos pênis. Tudo, aumente 10 centímetros, sabe? Tudo sem sentido isso. Então, ali está sendo vendido também muitos produtos, né? Então, interessa muito. Há pesquisas mentirosas que dizem, não, a pornografia amplia seu potencial, é maravilhoso para a sua vida sexual. Hoje à tarde, estudando mais um pouco, revisando, né? Estava vendo isso, que tem pesquisas que indicam que a pornografia não faz mal nenhum, ao contrário, ela faz maravilhas pela sua vida
amorosa, sexual. A gente aqui, a gente não fala dentro de uma visão preconceituosa. A minha visão pessoal é: a pornografia não me excita, eu nunca assisti, porque sempre achei horrorosa. Tive uma experiência sexual muito positiva antes de eu saber se a gente só tem 15 segundos, tá? Eu estou falando, o meu pessoal, como terapeuta que estuda esse assunto, que lida com esse assunto, que é adoecedor, já vai acabar, que é limitante. Então,